Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus em todo o tempo, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, no nosso meio, Pai, em todo o lugar. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário, pela comida, pelo vestimento, pelo beber diário que nós temos, Pai, que tu nos dás. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas antes disso, livra-nos do mal e eu peço-te somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, porque Tu amaste tanto o mundo que enviaste o Teu Filho unigênito para morrer por nós. Ele viveu a vida perfeita, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, através do Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou a Cristo, mas Cristo ressuscitou literalmente em carne. O seu físico ressuscitou. E ele foi glorificado para junto de ti, passado alguns dias. E então enviou-nos o Espírito Santo para que nós tenhamos este Consolador e façamos a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque as boas novas, as boas notícias, o Evangelho é algo maravilhoso. É o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero saber como vocês estão. Eu quero que vocês me digam: Simeão, eu estou bem, graças a Deus. Simeão, eu não estou bem, não tenho passado tão bem ultimamente, mas graças a Deus estou firme. Ou então, outra coisa qualquer. Eu quero que vocês me digam para que eu possa orar especificamente por vocês, ok? Escrevam nos comentários, por favor, para que eu então saiba como e o que orar por vocês, ok? Deus seja louvado, nós então já começamos Deuteronômio, graças a Deus, e nós vamos para Deuteronômio 2 em diante. Os versículos que nós vamos ler estão na descrição do vídeo, por isso tu podes passar por lá e ter uma ideia geral. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagámos de um lugar para o outro na região do Monte Seir. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente, agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo o que têm feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem feito. Nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elat e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moab, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emis havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emis e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os Moabitas os chamassem de Emis. Em outros tempos, os Horeus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro.
38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: Hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente aquela região era considerada terra dos Refaíns que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os Horeus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftoreus de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: Mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Do deserto de Kedmot enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz: Deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem por um lado nem para o outro. Vendam-nos alimentos para comermos e água para bebermos e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú que habitam em Seir nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, o rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: Veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Em seguida, voltámos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: Não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus que vivia em Hesbom. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo.
nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixámos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistámos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminámos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficámos, porém, com todos os animais e levámos os despojos das cidades. Assim tomamos o território dos 2 reis amorreus, a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus os chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Naquela altura era possível, quando Moisés escreveu isto. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gad o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade a toda a Bazã, o antigo reino de Og, à meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob e Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bazã, até a fronteira com os Gesuritas e Maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, Cidades de Jair, pelo qual é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gad. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste, as encostas do monte Pisga. Naquela ocasião dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor seu Deus lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos para a guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei, quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Naquela ocasião dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses 2 reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Moisés a pedir ao Senhor, ok? Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou o Senhor. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão.
Amados, isto aqui é tão interessante. Reparem que Moisés, porque o povo insistiu tanto para beberem água, uma das insistências, eles tinham muitas mais. Mas esta insistência aqui fez com que Deus dissesse assim: ok, ordena à pedra que jorre água. Mas Moisés, tão irritado que ele estava com o povo, ele bateu, ele e o seu irmão, e o irmão já havia morrido. Arão, aqui o irmão já tinha morrido. Por causa disso também. Moisés e o irmão, neste caso, bateram, vou dizer desta maneira, que os dois bateram na rocha e a rocha então jorrou a água. E eles então desobedeceram a Deus, porque não era suposto terem batido na rocha, mas sim apenas falado. E a rocha iria jorrar água. Mas Moisés estava tão irritado com o povo que acabou por bater. E então Deus disse a Moisés: basta, Moisés, não fales mais sobre tu ires para o outro lado do Jordão e contemplares e viveres a terra, e vives nessa terra. Eu já te disse que tu não irás. Não toques mais nesse assunto. Agora eu digo-te uma coisa, Moisés. Sobe ao topo do Monte Pisga e contempla a terra em todas as direções. Olha bem, porque apenas é isso que tu farás. Tu contemplarás a terra, mas bem longe. Não assim tão longe, mas longe, ok? Não atravessarás a terra. E assim foi, amados. E Deus continua aqui a dizer a Moisés: encarregue Josué dessa tarefa e encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Amados, isto é tão interessante de nós vermos. Moisés, pelos vistos, das outras vezes, aparentemente ele não havia insistido com Deus, mas pelo que eu vejo aqui, Deus está a dizer basta. Então, Moisés não tocou no outro assunto quando ele escreveu, e eu até comentei isso, mas pelos vistos ele até, oh Deus. Mas claro, não era tão insistente aqui porque ele está a relatar aquilo que havia acontecido. Mas o Senhor estava irado comigo, ou seja, Moisés pediu, mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele, não toques mais nesse assunto. Então Moisés, como nós sabemos, não entrou na terra prometida, obviamente, embora guiasse o povo e preparasse Josué para guiar o povo então até à terra prometida. Glória a Deus, amados. Lucas 6, 12 a 38. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu; Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Simão, apelidado de Zelote; Judas, filho de Tiago; Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. É interessante aqui nas palavras Simão, ela também pode ser lida por Simeão, ok? É a mesma palavra, apenas muda uma coisa mesmo, mas se vocês forem estudar a palavra, acaba por dizer o mesmo, quer dizer o mesmo. E interessante que na lista dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, no Evangelho segundo Lucas, ele aponta aqui 2 Judas, ou seja, havia alguém que tinha um nome, tipo, imaginem, Mateus Judas, e então ele trata essa pessoa pelo segundo nome, aqui, Judas, filho de Tiago. Eu tenho que ver quem é filho de Tiago. Eu não tenho certeza que seja outro Mateus, mas eu não me lembro agora, ok? Mas interessante que haja o Evangelho escrito por outra pessoa, por Marcos ou por
Mateus, ele não traz este Judas. Então, é outra pessoa. Não, é a mesma pessoa, só que é tipo o segundo nome da pessoa. Tipo, como se alguém dissesse aqui Simão, apenas, sem ter isto aqui, e no Evangelho escrito por outra pessoa estivesse aqui Pedro. É a mesma coisa, ok? Quando Jesus e os seus discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judeia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. E, portanto, nós vemos que Jesus passou a noite toda orando e, quando amanheceu, reuniu os seus discípulos e escolheu 12. Ou seja, ele tinha muitos mais discípulos, mas ele escolheu 12. Mas ele passou a noite toda a orar. E agora, a minha pergunta e incentivo é: se Cristo Jesus, Filho do Deus único, do único Deus, o único Filho de Deus, Filho unigênito, passava a noite em oração para fazer decisões, para tomar decisões difíceis, ok, mas porque é que tu e eu não fazemos isso regularmente? Que Deus nos ensine e nos faça estar na sua palavra em plenitude. Então, quando eles desceram do monte, entraram numa região plana e ampla, e muitas pessoas estavam ali de todas as partes da Judeia, Jerusalém e lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição, aqui, eu vou parar aqui, quando diz aqui, felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence, amados, aqui está a dizer literalmente pobres, ok? Embora nós consigamos ver em Mateus que fala sim da pobreza de espírito, ou seja, humildade e tudo mais, aqui está a falar de pobre. Mas então quer dizer que nós temos obrigatoriamente de ser pobres, porque então o reino de Deus, amados, Jesus Cristo ele está a falar para o povo que era excluído naquela altura. Por isso é que é tão importante e tão interessante e tão indispensável nós vermos o contexto e para quem é que ele está a falar. O contexto histórico e o contexto cultural. Então Jesus está a falar para muitas pessoas que eram excluídas do povo porque não tinham dinheiro, basicamente, porque eram pobres. Mas Jesus estava a dar ênfase, estava a encorajá-los e a motivá-los, dizendo assim: olha, reparem nisto, felizes são vocês, embora sejam pobres financeiramente, Deus deu-vos o reino dele. Mas obviamente nós sabemos, amados, que Jesus está a falar disto e ele fala aqui mais à frente: felizes são vocês quando vos odiarem e excluírem, porque seguem o Filho do Homem. Felizes são vocês pobres, sim, mas felizes são vocês pobres que seguem o Filho do Homem, ou seja, que seguem a Cristo, ok? Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Depois ele vai: que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Obviamente, se fala dos pobres de um lado, fala dos ricos do outro. Então está a falar em termos de posse mesmo, em termos monetários. E aqui quando fala dos ricos, amados, Jesus está a falar literalmente porque os ricos, normalmente, amados, aqui eu falo aqueles que têm amor ao dinheiro, normalmente são ricos, né? Essas pessoas, elas desprezam a Cristo, elas tratam as outras pessoas fazem acepção de pessoas, ou seja, é tudo consoante o seu próprio querer, não ligam à lei de Deus. Nós vemos, por exemplo, o Lázaro e o rico, ok? Um grande exemplo aí, amados.
Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Ou seja, Jesus está a dizer assim, o que é que interessa o homem dizer ou não dizer? O que é que interessa? O que interessa é o que Deus diz. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os vossos inimigos, amem seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Estes versículos aqui são muitas vezes mal entendidos, porque nós temos, eu vou pôr em extremos, amados, nós temos dois tipos de cristão. O cristão, eu vou utilizar uma expressão de Portugal, o cristão totó, que é aquele cristão, sim, eu vou levar um tapa na cara. Este tipo de cristão que acha que ser cristão é sofrer tudo, ok? Deus está a apontar o dedo para ele e ele vai ser vai levar o tempo todo, ok? Existe esse tipo de cristão que a pobreza significa bênção, em que passar por dificuldade significa bênção. E existe o outro tipo de cristão, que é tipo assim, não, isto aqui não é para mim, que é o oposto, ok? Que diz que a pobreza significa maldição e que sofrer ou levar um tapa significa maldição. Amados, nós vamos ver aqui uma coisa. Qual é o contexto? Mas a vocês que me ouvem, eu digo, ok? Então, a vocês que me ouvem, obviamente entendem o que eu estou a dizer. E esses dois extremos, amados, muitas vezes eles são perigosos, não é? Muitas vezes, eles são perigosos. Amem os vossos inimigos, façam o bem a quem vos odeia, abençoem quem os amaldiçoa. Isto é claro, é para fazer isto. Ou seja, não desejem mal uns aos outros, ok? Não paguem o mal com mal, mas paguem o mal com bem, façam bem. Isto é simples, ok? Mas isto não vem de nós. O Espírito Santo é que faz isto em nós. Agora, se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Jesus está a dizer isto, amados, e nós temos que entender. Qual é o contexto aqui, amados? Eu não estou a dizer para nós, quando levamos um tapa na cara, respondermos com outro tapa. Não é isso que eu estou a dizer, amados. Mas não vamos fazer assim. Podes dar nesta também, porque a Bíblia diz para... Não, amados, não tem nada a ver. Quando diz ofereça também a outra, é não respondas. Não respondas. Se ele quiser dar no outro, ele que dê. Este é o objetivo, amados. Mas vamos dizer que um homem está a maltratar uma mulher na rua. Ok, está a bater nela, vou dizer um homem ou uma mulher fisicamente comum, de maneira comum, é o homem mais forte, ele costuma ser maior e tal, e ele dá na mulher, que tem mais força por si mesmo. O homem tem mais força do que a mulher em termos físicos. Amados, vamos ver uma coisa. Se um homem estiver a bater uma mulher fisicamente no meio da rua, eu estiver ali a assistir e eu ignorar aquela cena, ou só disser assim, ei, para, mas mulher, oferece também a outra face. Isso é cristianismo, amados? Eu sinceramente, eu vou dizer o que eu penso que não. Isto não é assim. Mas obviamente, amados, depende sempre do contexto e tudo mais, mas neste contexto que eu estou a falar, se um homem for lá e empurrar outro homem a dizer para de fazer isso ou outra coisa, amados, isto tem muito mais a ver com cristianismo do que a outra de mulher, aguenta, pois Jesus disse para dar a outra face. Infelizmente existem estes cristãos que acham que o cristão é frouxidão, é um coitadinho que sofre muito. Amados, nós temos
o poder de Deus em nós, que é o Evangelho. Nós queremos nesse poder e nós temos por meio do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser frouxos, amados? Nós não podemos ser. Nós não podemos ser. E nós não podemos também ir para o outro lado e dizer, não, eu vou andar aqui com uma arma porque a Bíblia não diz nada contra a arma, então a Bíblia fala de violência. Sim, mas eu estou a falar de quando a pessoa... quando é defesa, quando é algo... Tipo, eu estou-me a defender... Mas tu esperas matar alguém? É isso? Por isso é que andas com uma arma. Calma, confia em Deus também. Ou seja, nem um oposto, nem um lado, nem o outro extremo. Nenhum dos extremos é bom. Ou seja, amados, tudo tem que ser de maneira moderada, de maneira pensada. E o Espírito Santo, graças a Deus, ele ensina-nos isto, amados, dia após dia. Então, se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça... ok, então pode dizer neste lado também. Amados, isto não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E se por acaso tu és assim, pensa se faz algum sentido. Mas nós temos que... Cristo não nos chamou para a frouxidão. Cristo não nos chamou para a frouxidão. Isto está a falar sobre aguentar, sobre sofrer o dano. Mas porque nós amamos a Deus, não porque nós somos muito bonzinhos. Eu sou bonzinho, então eu vou sofrer o dano. Não, tu não és bonzinho, eu não sou bonzinho. Nós apenas evitamos mais discussão quando tem que ser e nós estamos aqui firmes para discutir quando tem que ser. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas se nós estamos irados coerentemente com a Bíblia, então opera a justiça de Deus. Ok? Nós temos que ver isto, amados. Porque senão Cristo Jesus pecou. A ira do homem... Cristo Jesus irou-se. Pois é, mas ele teve um motivo. E um motivo que eu vou dizer santo. Ok? No caso de Cristo. O nosso... Temos de ter cuidado. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele leve também a capa. Qual é o problema disto? Queres levar? Leva. O que está aqui a dizer é sofre o dano se conseguires aguentar. Amados. Mas não para sermos nem frouxos, nem... Não, eu não vou sofrer nenhum dano porque eu tenho vitória. Não, ok? Se vocês amam apenas aqueles que vos amam, que mérito têm? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito têm? Até os pecadores agem desse modo. Aqui está a falar, a base é esta. Não vamos ser como pecadores. Agora temos nova vida em Cristo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito têm? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Se pode sofrer o dano, então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos assim como o seu Pai é misericordioso. Amados, esta recompensa aqui não é a recompensa de dinheiro. Se eu consigo sofrer o dano aqui, se eu faço as coisas sem esperar algo em troca, no sentido bíblico, ok? Isto dá conversa de dias. Mas neste sentido bíblico que nós estamos a dizer aqui, que nós estamos a falar, que nós estamos a ler, que nós estamos a estudar, esta recompensa aqui, amados, que receberão do céu, isto não quer dizer que quando eu faço isto, então eu tenho a recompensa, porque senão eu vou alcançar o céu pelas minhas obras. Não é isto, amados. O que está aqui a dizer é, olha, se tu crês em Cristo Jesus, e se isso realmente é a tua vivência, então tu sabes que receberás essa recompensa, esse galardão, sim, por meio de Cristo, não por teu meio. Ok? Se tu consegues aguentar, então tu mostras que tens Cristo, tu mostras que tens essa fé. Ok? As pessoas, por exemplo, que fazem sempre, isto nós vemos muito nas igrejas, aquela irmã, não sei o quê, que esse falatório do diabo. Amados, nós temos que parar com isso, ok? Porque isso não é coerente com Cristo, ok? Aquela irmã, ela faz aquilo, mas depois não tem coragem de ir falar com a irmã. Aquele faz aquilo, mas não tem coragem. Não tem coragem. Pede a outras pessoas, olha, vai lá falar com ele e diz-lhe, se deixa de ser frouxo, vai tu. E se for uma irmã, deixa de ser frouxa, vai tu. Amados, eu estou a falar meio
Eu não estou a falar muito intensamente, mas de verdade, amados, Cristo libertou-nos para que agora nós tenhamos medo dos homens, medo de... Amados, nós temos que ser prudentes. Podemos ser prudentes e não temos medo dos homens. Tanto é que a Bíblia diz, se eu temo a Deus, que mal me pode fazer o homem? E a Bíblia diz, não temam aqueles que podem fazer mal ao vosso corpo físico. Tema aquele que tem poder para matar e lançar no inferno. Ou seja, teme a Deus. Vamos ser ousados no sentido de entrar com ousadia nos átrios do Senhor, ok? Ou seja, se Cristo Jesus conquistou tudo e eu agora verdadeiramente sou cristão, eu vivo a Cristo e eu quero, então eu vou ser, entre aspas, ok? Ousado, ou seja, estar com essa total confiança para dizer, Deus, eu estou aqui, por tua graça, por tua causa, por favor, usa-me, Deus, que eu quero fazer a tua vontade. Não julguem e não serão julgados. Amados, aqui está a falar em termos humanos. Este julgar aqui não é em termos bíblicos. A Bíblia diz para nós julgarmos todas estas coisas aqui, ok? Que nós iremos julgar até os anjos. Nós, eu devo dizer, aqueles que herderam a salvação. Amados, não julguem e não serão julgados. O que é isto? Aquele ali faz aquilo, mas não diz. E se eu faço da mesma maneira, então o que é isso? Eu vou ser julgado. Tu não podes falar essas palavras, mas depois eu falo. Há outra pessoa que me vai apontar o mesmo dedo. Ok? Por causa da mesma ocasião. Não é isto que nós queremos. O que nós queremos, amados, é... Olha, meu amado irmão, a Bíblia diz isto. Não sou eu que quero... Não sou eu que estou aqui pela minha doutrina, mas olha, é claro aqui na Bíblia. E a Bíblia é que te está a julgar a ti. Quer dizer, tu vais te julgar a ti pelo que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Isto é muito diferente de, irmão, tu não podes fazer isso. As irmãs não podem usar calças, porque se usarem calças, mas isso é só mentalidade humana, ok? Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Está a falar em termos humanos aqui, ok? Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O que é que isso significa? Termos espirituais, neste caso aqui. Então nós temos, amados, um comportamento humano, claro, que nós temos a certeza que por estarmos em Cristo, recebemos de maneira espiritual. A Bíblia fala nisso em 1 Coríntios 15, versículo 45, por exemplo, sobre a ressurreição. Morre corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E nós estamos aqui, amados, agindo de maneira carnal, que é o que nós somos, mas sempre com esperança, na maneira espiritual. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Se tu fores amável, claro que haverá pessoas que não vão ser amáveis, mas por norma as pessoas vão ser amáveis também, ok? Não confundindo, novamente eu digo, com aquele karma e aqueles tipos de frases, gentileza gera gentileza, ok? Nós podemos usar isso. Podemos usar o que nós quisermos, claro, cada um usa aquilo que quer. Mas não confundir o ensinamento bíblico com essas frases feitas ou até de outras religiões que não, neste caso, o cristianismo, ok? Muito cuidado com isso. O padrão de medida que adotarem será usado para medir. Estamos a falar de um trato humano. E esta parte quando diz perdoem e serão perdoados, é pelos homens que nós seremos, é por Deus, amados. Deem e receberão. Nós damos e recebemos da mesma maneira. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Isto aqui, amados, nós podemos sim dar um glória a Deus aqui e ver que o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los e sempre pensar. Olha, amados, ontem eu falei com um amigo meu e eu disse assim, eu não vos vou dizer ao certo o que é, mas ele estava a falar de um assunto familiar e eu disse assim, olha, obedece não por ele ser teu pai terrestre, mas obedece porque tu és obediente ao Pai Celestial. Porque o Pai terrestre tem falhas, o Pai Celestial não.
olha, e a mesma coisa eu digo, mulheres, obedeçam, neste caso, sejam submissas aos vossos maridos, não por causa do vosso marido, mas por causa do vosso Pai Celestial. Homens, amem as vossas mulheres, não por ser a vossa mulher apenas, mas porque aí vocês obedecem ao Pai Celestial. Assim, quando a vossa mulher errar com vocês, porque ela erra, os homens, nós todos erramos, ok? Quando ela errar com vocês, vocês não vão, vocês não vão tratar a mulher erradamente. Porquê? Porque vocês têm obediência ao Pai e não apenas em termos emocionais ou sentimentais. Isto é muito importante, amados. Salmos 67, 1 a 7. Ao regente do coral, cântico. Salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. E tua salvação entre as nações de toda a parte. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra o temerão. É interessante ver o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? De grande diferença no tipo de bênção. Provérbios 11, 27. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele, ou seja, pelo o mal. Glória a Deus, amados. Que Deus seja louvado em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Eu peço que orem por mim, porque eu estou com alguns projetos, claro, mesmo de estudos bíblicos e tudo mais, então eu peço essa oração e pelos projetos aqui do canal Simeão, obviamente. E oramos uns pelos outros. Eu quis pedir aqui especificamente nesse sentido e que eu faça sempre a vontade de Deus, amados, que eu permaneça na Bíblia mesmo. Amados, e o mesmo eu peço por vocês, que nós todos permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós e até o dia de amanhã, se Deus assim permitir, oremos uns pelos outros. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus, amados.